Olá meninas, meninos, professor Cirineu, matriz curricular de física, né? Nós vamos fazer mais uma aula sobre a eletrodinâmica, né? E aí lembrando que eu estou à disposição, né, no meu e-mail, o e-mail do professor Sede, né, professor da Secretaria de Educação, Santa Catarina. Então, para essa aula do terceiro ano, eu pretendo fazer uma abordagem sobre os elementos do circuito elétrico, né, que compõem a resistência, né, que vai ser o resistor. Nós já falamos um pouco de tensão, né, a diferença de potencial, o que faz a corrente elétrica movimentar, corrente elétrica e o efeito Joule no resistor, né? Então, são tópicos que eu estou abordando nesse momento. Depois faço aulas práticas de exemplos, né, e vou também fazer uma aula prática mostrando experimentalmente ali as medidas, como fazer medida de resistência na forma experimental, como fazer também a medida de corrente elétrica, a tensão elétrica usando o multímetro, né? O multímetro ele vai medir do dispositivo eletrônico, ele faz várias medidas, corrente elétrica, tensão, resistência, além de tensão, resistência, ele mede a corrente elétrica, ele mede também o diodo, né? A resistência do diodo, enfim, ele tem várias funções, né? Que eu vou mostrar isso experimental. Então eu já mostrei o circuito, né? O circuito eletrônico, o circuito elétrico, né? Nós já vimos que depende da chave, a chave condutora, o condutor, aí eu vou falar sobre a resistência no condutor e no aparelho, né? A resistência no dispositivo, né? Então eu vou ter elemento resistivo que vai proporcionar um efeito, né? O efeito que nós vamos chamar de Joule. Então temos a chave, né? A chave, o gerador ele tem o polo positivo e o negativo. Eu já falei sobre a tensão, né? A diferença de potencial na fonte. Diferença de potencial é a tensão elétrica, né? Então cada carga tem uma quantidade de energia armazenada no gerador. E essa quantidade de energia armazenada faz com que tenha tensão elétrica. Então a tensão é a diferença de potencial entre dois pontos no circuito, né? Bom, e tem aqui a corrente elétrica, né, impulsionada pela tensão, pela diferença de potencial, ela vai entrar no elemento que vai transformar a energia em efeito Joule, que é o resistor. A corrente elétrica sempre entra no polo positivo e sai no negativo, né? Tanto é que vocês veem aqui o sinalzinho de menos. Então a corrente elétrica ela sai do gerador do polo de mais energia, o polo de maior potencial, e circula entrando no elemento resistivo, o resistor, que vai transformar a energia em calor, luz, né? Principalmente calor e luz, né? Bom, então a resistência elétrica é uma grandeza física que está relacionada com o movimento, né? O movimento das cargas. As cargas elétricas elas vão circular dentro de um dado condutor, né? Ao circular dentro do condutor, nos átomos, né, na estrutura da matéria, os elétrons vão colidir. Então, tanto os elétrons livres quanto os elétrons proporcionados por uma diferença de potencial. Então, se eu ligar uma bateria, uma fonte de tensão, vai forçar o caminho das cargas a passar pelo meio desses átomos, né? As bolinhas vermelhas seriam os átomos. E esse movimento dificulta dependendo da organização da matéria. Então, é a dificuldade de uma corrente elétrica circular, é a dificuldade, né, a oposição ao movimento da carga elétrica. Isso é resistência elétrica. Então, a unidade que nós vamos usar é em homenagem a um alemão, físico alemão, chamado George Simon Ohm, né? O George Simon Ohm, ele fez inúmeros estudos para analisar a resistividade, ou se o material é isolante ou é condutor. E nesse caso, então, em homenagem ao George Simon Ohm, a resistência elétrica recebe a unidade de Ohm, né, que o símbolo é a ferradura
né, chamada de ohm, ômega, letra ômega do alfabeto grego. Né? Então a oposição à passagem da corrente elétrica é chamada de resistência elétrica. Aí nós temos o resistor, né? O resistor elétrico é o elemento, é o dispositivo. Né? Então a resistência é uma grandeza elétrica lá, que nós vamos usar como medida o ohm. E o resistor é o elemento, que ele vai transformar principalmente a energia elétrica em térmica, em calor. Essa é a função do resistor, ele transformar a energia elétrica em calor. O símbolo mais usual do resistor é essa molinha, né? A molinha que é usada como símbolo. Ou também pode aparecer a caixinha como símbolo comercial. Aparece bastante a caixinha como símbolo comercial, ou a molinha nos problemas, né? A gente vai fazer analogia e tal, e vai usar a simbologia ou a caixinha ou a molinha para representar o resistor. Bom, então dentro dos elementos, dentro dos aparelhos, tem o elemento resistivo, o elemento que é chamado de resistor. Dentro do chuveiro elétrico, por exemplo, tem mola, tem uma molinha com diversos tamanhos. Tem umas com maior, outras menor tamanho, né? Depende do tipo de resistência de aparelho, né? Pode ser nessa forma aspiral ou pode ser na forma linear. Dentro das lâmpadas antigas também tem a molinha, uma molinha que é de um metal. Esse metal ele dificulta bastante a passagem de corrente, então ele vai provocar um efeito. Vai provocar mais efeito térmico do que luminoso. Essas lâmpadas até inclusive não... já é muito raro encontrar no mercado uma lâmpada incandescente. Incandescente é porque o metal esquenta, fica vermelho, laranja, e chegando nessa cor, nós chamamos isso temperatura da lei Curie. Quando chega lá, nessa temperatura, o metal, o ferro ou o níquel, ele emite luz. Então, esses metais, eles têm diversas formas, tamanhos, né? Se pegar um chuveiro elétrico, por exemplo, ele tem lá dentro uma molinha. Essa molinha tem chuveiro que tem 2, 3 tamanhos, né? Essa molinha aqui dentro vai ter a corrente elétrica circulando e oferecendo grande resistência à passagem da corrente elétrica. Então, dependendo da forma que eu regular esse chuveiro, ele vai ter um aquecimento, né? A corrente elétrica vai percorrer essa molinha. Se eu regular para o inverno, a molinha vai ter um comprimento menor, vai aquecer bastante a água. Se eu colocar a molinha com comprimento maior, aí vai estar no verão. Vai ser o modo verão, né? Vai ser mais... A resistência vai ser maior, então vai passar menos carga nesse comprimento, né? A lâmpada da mesma forma, né? Então dentro do chuveiro tem esse dispositivo que é o resistor, né? E tem resistência elétrica ao resistor. Nesse caso aqui ele não deu a composição química do metal, que é feita a molinha, escrito, mas tem aqui o ferro, o cromo e o alumínio, então é uma liga, né? Uma liga de ferro, cromo e alumínio. E esse chuveiro aqui ele funciona até 5.700 watts, que é a tensão de 220 volts e a potência de 5.700 watts. Nesse caso aqui ele foi estabelecido 4 temperaturas. Então ele tem 3 comprimentos da mola e um comprimento, e um que seria o neutro, que seria a água fria, né? Então vai ter fria, um pouco mais quente, morna e mais quente, inverno, né? Então a resistência. Nos dispositivos eletrônicos, né, rádios, TV, enfim, computador, tem os dispositivos lá dentro que também oferecem resistência. E eu sou obrigado a colocar esses dispositivos no circuito para limitar a passagem de corrente. Então, em projetos eletrônicos, na eletrônica de forma geral, usa-se muito esse resistor nesse formato. Então, ele tem as cores. A cor representa lá qual é a intensidade máxima de resistência desse elemento resistivo, né? Então ele é feito de diversos materiais, né? Tem diversos materiais que é feito, metal, com carvão, com uma cobertura de porcelana, tem diversos formatos. Na aula prática eu vou medir a resistência de um para mostrar como é que é o modelo, né?
Bom, as cores, o código de cores, é assim, tu exige um pouco de prática para decorar, né? Mas os códigos de cores, ele apresenta lá como a primeira faixa aqui, por exemplo, a mais distante, a faixinha mais distante seria aquela que vai medir o percentual, ou seja, o máximo que eu poderia agregar. Ele tem uma medida, ele pode ser um pouquinho maior, que seria a faixa de tolerância, que a gente chama em percentual, né? Então a faixa mais distante, que pode ser qualquer cor. As duas primeiras faixinhas de cor do resistor indica ali, então, o que eu vou ter de percentual, de os dígitos que seria que informariam o valor numérico, em outras palavras, o valor numérico do resistor, da resistência do resistor. Então suponha aqui a primeira faixinha aqui. Não está mostrando bem o marrom, né? Aqui, porque no slide desaparece um pouco a cor, né? Mas o marrom aqui, ele está, o primeiro dígito, a corzinha aqui seria o marrom, e o marrom, que não está aparecendo aqui, não está aparecendo a cor marrom, seria o 1. Então, olha, o primeiro tracinho é o 1. A cor marrom, beleza, 1. Se fosse o vermelho, então seria o primeiro dígito aqui, o vermelho seria o 2, certo? O segundo dígito ali, tu percebe pelo valor que é o 2. Então, olha só, é o 2 aqui. O 2 é o vermelho. O 2 está na faixa vermelha. Então ele mostrou vermelho, eu fui lá na faixa vermelha e localizei o 2, tá? Agora a terceira faixa indica qual é o múltiplo dele, ou seja, ele esse valor 1 e 2 é multiplicado por 1000, por 10.000, por 1 milhão, quanto? Qual é o valor? Pode ser 1 milhão de ohms, pode ser 1000 ohms, pode ser 1200 ohms. Então aqui indica a minha faixa de múltiplo, ou seja, indica a proporção que eu vou multiplicar os dois primeiros dígitos. Então aí tem diversas medidas, né? Tem 1, tem 10, é 0, 10 na 0 é 1, né? 1, 10, 100, 1K, 1K é 1000, 10K é 10.000, 100K, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 10 milhões. Então pelo código eu consigo mostrar qual é a resistência do resistor. A forma experimental, eu já comentei no início, que eu vou fazer na próxima aula, vou mostrar no aparelhinho como é que eu meço na forma experimental. Aqui é a forma que eu tenho do código de cores. Então as duas primeiras cores mostram qual é o número que eu vou atribuir a essa resistência. 1,2, ou 12, ou 522, poderia ter duas faixas vermelhas, então ia ser números 2, né? Fosse a primeira faixa marrom, 1. Aí eu tenho duas faixinhas vermelhas, então 1, 2, 2, 122. E assim por diante, né? Então, pelas cores eu consigo medir qual é a resistência do resistor. E a outra forma, que seria algébrica, seria usar a lei de Ohm. O Ohm estabeleceu duas leis, onde ele, de forma algébrica, né, uma forma que eu tenho de encontrar qual é a resistência elétrica, né? Então, se a resistência manter lá uma dada temperatura, ou seja, se não variar comprimento, espessura, se eu não alterar as características do material, ele vai manter sempre a mesma temperatura. Então, mantendo temperatura constante, a resistência do resistor vai ser sempre igual, sempre constante. Então, se você aplicar uma diferença de potencial, uma tensão elétrica, a resistência vai ser proporcional a essa tensão elétrica. E vai ser inversamente, ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica I. O I representa a corrente elétrica e o R é a resistência. Então, quanto maior a resistência elétrica, menor a quantidade de corrente que vai circular. A tensão é proporcional. Né? Aumenta a tensão, aumenta a resistência. Mas se aumentar a resistência, diminui a corrente.
ou se aumentar a corrente, diminui a resistência. Então é inversamente proporcional à corrente e à resistência. E a tensão elétrica é proporcional. Então, escrevendo a lei de Ohm, a tensão elétrica é proporcional à resistência multiplicado pela corrente, ou o produto da resistência pela corrente. Então essa é a forma algébrica, né, que eu tenho para determinar a resistência elétrica de acordo com a lei de Ohm. Lembrando que se a resistência é constante, se você não alterar lá o tamanho do fio condutor, o comprimento, aí você mantém a resistência e a temperatura máxima que esse elemento vai produzir. E aí, como tem uma regrinha para estabelecer como é que eu vou encontrar tensão, corrente ou resistência, então eu estabeleço o triângulo da lei de Ohm. Nós sabemos que a tensão é o produto da resistência multiplicado pela corrente. Aqui a ordem do fator não altera o produto, né? Então, a tensão é a corrente multiplicado pela resistência, ou resistência multiplicado pela corrente. Se eu quiser encontrar, por exemplo, a corrente elétrica, aí ficaria tensão sobre a resistência. Essa barrinha indica a divisão. Tensão sobre a resistência. Se eu quero encontrar a resistência, tensão sobre a corrente. E aí é o triângulo da lei de Ohm, né? Triângulo. Eu vou mostrar isso de forma prática com exercício. O resistor é dito ôhmico se você não alterar o comprimento, a espessura, enfim, não alterar as características do material. Aí a resistência vai ser constante. Essa reta, o chamado coeficiente angular, o coeficiente angular da reta, ele esse coeficiente angular da reta mostra que nós vamos ter uma reta, o coeficiente angular mostra que vai ser uma reta, a resistência vai ser constante. Então, ou seja, se eu alterar a tensão e a corrente de forma proporcional, essa reta vai se manter, vai ser um crescimento linear, aumenta, assim, na teoria é linear, mas ele não seria totalmente linear, né? Mas a gente atribui que quando nós temos um aumento constante de tensão e corrente, o coeficiente angular vai ser uma reta. Então, quando for uma reta, o material é dito ôhmico, porque ele é de resistência constante. Quando nós alterarmos a tensão e a corrente elétrica aí e formar um movimento, uma curva, não formar uma reta, formar uma curva, aí nós vamos ter o que nós chamamos de material não ôhmico. É aquele material onde a resistência ela é variável. É o caso de chuveiros que você altera a temperatura, né? Você vai alterando ali o comprimento da resistência e vai alterando a temperatura. Ou os reostatos, né? Reostatos. Eu vou mostrar isso na aula prática, eu vou mostrar o reostato. E ele faz a corrente variar de forma que não seja proporcional à tensão. Então a resistência ela vai variando de forma que não seja proporcional à corrente e à tensão. Então ele é não ôhmico quando é uma curva, e quando é uma reta ele é ôhmico. O material ôhmico ele não altera o comprimento, não altera as características de material, de espessura. E a segunda lei de Ohm é quando nós tratamos de materiais que nós alteramos, por exemplo, material que você vai fazer um condutor e você vai ter dois comprimentos diferentes, vai ter duas espessuras diferentes. Então a segunda lei de Ohm é quando eu altero as características de comprimento do material e a espessura, que é chamada de área. A espessura da seção transversal se o fio é mais fino, ele é mais grosso. E o comprimento do fio, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Então você, por exemplo, aqui você pega um fio de comprimento 1 metro e você altera para 2 metros, você está aumentando a resistência do fio. Então quanto maior o comprimento L, maior é a resistência.
A espessura, ou seja, a área do fio, a espessura, se ele é mais grosso ou mais fino, então se você aumenta a espessura, faz com que a resistência diminua. Então se você vai instalar um chuveiro elétrico em casa, é bom pensar na espessura que vai colocar do fio, que vai levar a corrente elétrica ao chuveiro. Quanto mais espesso, mais com uma seção maior, mais um diâmetro maior, ele vai oferecer menos resistência. Então ele vai ter um efeito de aquecimento, ele vai ter mais segurança, mais segurança, não vai sofrer aquecimento, o disjuntor não vai desarmar, que o disjuntor é um outro dispositivo que limita a corrente, né? Então ele vai deixar passar até um valor limite. Chegou naquele valor limite, ele vai interromper desligando. Então, quanto maior a área, menor a resistência, e quanto maior o comprimento, maior é a resistência. Essa é a segunda lei de Ohm. E essa letra do grego, que chama-se Rho, né, pronuncia-se Rho, a resistividade Rho do material também influencia, né? Dependendo do tipo de material, vai influenciar na resistência. Então, a resistência elétrica, de acordo com a segunda lei de Ohm, é proporcional ao comprimento, é inversamente proporcional à espessura ou à área da seção transversal. A resistência elétrica aqui é a medida é o ohm, eu comentei. A resistividade do material, o tipo de material que você vai trabalhar, se é níquel, se é alumínio, se é cromo, é a resistividade do material. O L vai ser o comprimento, né, que nós vamos representar na unidade do sistema internacional, o metro, e a área da seção transversal vai ser o metro quadrado. Então as leis de Ohm, né, elas te dão uma noção algébrica, e você pode colocar isso de forma experimental também. A molinha do chuveiro é um exemplo claro, né? Porque aqui a primeira figura mostra a molinha com dois comprimentos, né? Então, quando a corrente elétrica circular, essa molinha ela tem um comprimento menor. Vai produzir mais resistência, né? Esse comprimento menor vai produzir uma resistência no dispositivo ali e vai provocar que ele vai aquecer. Aí você vai diminuir o comprimento do fio ali e vai continuar circulando uma corrente. E aí, como o comprimento é menor, ele vai acabar oferecendo um aquecimento na água, né? Um aquecimento maior. E aqui, como o fio comprimento é maior, vai oferecer mais resistência. Ou seja, menor resistência no fio de comprimento menor, maior resistência no fio de comprimento maior. Aqui nós teríamos o modo verão e aqui nós teríamos o modo inverno na parte mais curta, né? Observando que a medida de espessura é a mesma, só varia o comprimento, né? Então você liga a chave no modo verão, comprimento total da mola. Liga a chave no modo inverno, diminui pela metade, ou o comprimento específico da mola, que vai provocar um aquecimento. Então no inverno vai passar mais corrente, no verão vai passar menos corrente. No inverno vai ter um aquecimento maior, porque a molinha é menor, passa mais corrente. No verão vai provocar um aquecimento menor, vai passar menos corrente. E aí aqui mostra a espessura do fio e o comprimento, né? Que a resistividade depende do comprimento do fio, da espessura e do comprimento, certo? Então essas são as leis de Ohm. Eu falei sobre a resistência do material, a resistividade, a corrente elétrica, a tensão elétrica. Não falei da potência, mas eu vou falar na aula prática. Então eu vou ficar por aqui. E na próxima aula eu mostro mais sobre a resistência de forma experimental, né? Resistência, corrente e tensão elétrica nos materiais. Até a próxima.